A aula de hoje, a gente vai falar a respeito de equilíbrio iônico da água. A gente já falou de equilíbrio iônico na aula anterior, agora a gente vai ver um caso específico, que é o equilíbrio iônico da água. Bom, a água, como vocês devem saber, possui fórmula H2O, né? No entanto, a água, ela sofre um processo que a gente chama de autoionização. Ou seja, ela mesma se auto-ioniza, se transformando nos íons H+ e OH-. Então, isso acontece com algumas moléculas de água ao mesmo tempo, né? Não todas ao mesmo tempo, mas algumas moléculas elas sofrem esse processo. Então, de repente, uma molécula está ali, aí o hidrogênio se desloca, né? Forma o íon H+, o ânion OH-. Nesse caso, esse ânion aqui seria o OH-, né? Nós podemos notar aqui a presença da carguinha negativa e o prótonzinho se deslocou da molécula. Só que esse próton ele retorna, né? E aí o ânion OH- e o íon OH+ deixa de existir para aquela molécula, mas outra molécula sofre ionização. Então várias moléculas vão sofrendo esse processo de ionização e eles vão, né? Ioniza, aí forma de novo a molécula da água, aí outra molécula sofre ionização. Então, constantemente, as moléculas da água estão sofrendo esse processo de autoionização. Não todas ao mesmo tempo, apenas uma pequena quantidade delas, tá certo? E qual é a quantidade de moléculas que sofre esse processo em um determinado momento? Então, experimentalmente, verifica-se o seguinte, que para cada uma molécula que sofre ionização, nós temos outras 555 que não sofrem. 555 milhões, tá? Então, a cada 555 milhões de moléculas de água, apenas uma molécula sofre esse processo. Tá? Uma quantidade muito pequena. Se a gente considerar um recipiente contendo 1 litro de água, né, a densidade da água é 1 grama por ml. Isso significa que 1 litro de água tem 1 quilo de água. Se a gente dividir esse 1 quilo de água por 18, que é a massa molar da água, nós vamos encontrar uma quantidade de 55,5 mols de moléculas de água dentro de 1 litro, né? Lembrando que 1 mol da molécula de água tem 18 gramas. Então, se a gente considerar 1 quilo, né? São 1.000 gramas. Esse valor vai ser um valor X e esse valor X vai valer 55,5 mols. Então, dentro de um universo de 55,5 mols de molécula de água, se nós considerarmos a conta anterior, que para cada 555 milhões de moléculas apenas uma sofre ionização, para 55,5 mols, nós vamos encontrar que 1 vezes 10 a menos 7 mols de moléculas de água sofrem ionização, tá certo? Em números de moléculas, é só multiplicar isso por 6 vezes 10 a 23, que a gente vai ter o número de moléculas totais dentro desse 1 litro de água que estarão sofrendo esse processo de ionização simultaneamente, tá? Então, se a gente jogar esse dado naquela tabela de equilíbrio, o que que a gente vai encontrar? Vamos lá. No início, nós temos 55,5 mols, né, de moléculas de água dentro daquele 1 litro. Não temos nenhum íon OH- e também zero íons H+, tá certo? Em um determinado momento, essas moléculas de água começam a sofrer ionização, né? Então vai aparecer 1 vezes 10 a menos 7 mols de íons H+, 1 vezes 10 a menos 7 mols de íons OH-, e por conta do aparecimento desses íons, desaparecerão 1 vezes 10 a menos 7
mols de moléculas de água. Observe quando eu falo que desaparecerão, não é que elas vão desaparecer de fato, é que na verdade elas estão se transformando no íon OH- e no íon H+. E isso constantemente fica acontecendo dentro daquele recipiente de água, né? Então gera-se um equilíbrio químico, de forma que nós temos sempre, né, a 25 graus, isso é muito importante. Esses dados que nós estamos trabalhando é a 25 graus. Então nós sempre temos a presença de 1 vezes 10 a menos 7 mols de íons hidrogênio, a mesma quantidade para os íons OH-, e se nós fizermos 55,5 menos 1 vezes 10 a menos 7, esse número aqui é tão pequeno que ele não faz nem cócegas nesse número gigante, que é o 55,5. Então a gente considera que a concentração da água permanece praticamente constante. É lógico que vai ter uma variação, vai ser 5,49999999, que é praticamente 55,5. Então, a concentração da água em si, ela não sofre nenhuma variação. Então, quando a gente escreve a constante de equilíbrio para este equilíbrio, né, o que a gente encontra? Que a constante iônica vai ser a concentração dos íons OH- vezes a concentração dos íons H+, que são os nossos produtos, dividido pela concentração da água. Só que a concentração da água, ela é constante. Como ela é constante, nós vamos multiplicar ela pela constante de equilíbrio. Então ela vai passar multiplicando. De maneira que nós vamos chamar este produto da constante iônica vezes a concentração da água de Kw, tá? Então a gente passa a chamar ela de Kw. Kw é a constante iônica da água. Esse W por causa de água em inglês, né? Water. Então fica Kw igual a concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-. A 25 graus, a concentração de H+ e de OH- é 1 vezes 10 a menos 7. Então, se nós jogarmos esses valores nesta equação, nós vamos encontrar que a constante iônica da água a 25 graus vale 1 vezes 10 a menos 14. Esta medida ela é utilizada para a gente definir se uma solução ela é ácida, básica ou neutra. Como que isso é feito, né? Veja bem, quando a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-, para cada um desses íons nós vamos ter um valor de 10 a menos 7. Então, quando a concentração de íons H+ é igual a de OH-, nós dizemos que a solução ela se encontra num estado de neutralidade, ela é uma solução neutra, tá? No entanto, né, se nós causarmos um aumento da concentração de íons H+, como o produto de H+ e OH- é sempre uma constante, o aumento da concentração de hidrogênio deve causar uma diminuição da concentração de OH-, para manter esse produto sempre constante, né? Se isso acontece, né, o aumento da concentração de H+ em relação à concentração de OH-, nós dizemos que temos uma solução ácida. Então, as soluções ácidas, a concentração de íons H+ é maior do que a concentração de íons OH-. Lembrando que essa perturbação ela ocorre devido à adição de um ácido na água, tá certo? E também, se nós considerarmos um aumento da concentração de íons OH-, para que seja mantida o valor da constante de equilíbrio, a concentração de H+ deve ser diminuída. Então, neste caso, nós teremos uma solução chamada de solução básica ou alcalina. Então, essa medida ela é bastante importante, principalmente para classificar as soluções como sendo ácidas, básicas ou neutras. Uma solução neutra não necessariamente é apenas
água pura, né? A água pura ela tem a concentração de íons H+, igual à concentração de íons OH-. Mas você pode ter soluções neutras, né? Então, quando a gente, por exemplo, reage um ácido com uma base em quantidades estequiométricas, se ambos forem fortes, né, ácido forte e base forte, eles vão se neutralizar, então o pH da solução vai ser neutro. Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ele fala o seguinte: uma dada solução apresenta a concentração de OH- 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a 25 graus e 1 atm. Determine a concentração molar de H+ nesta solução e diga se ela é ácida, básica ou neutra. Então, como que a gente faz este cálculo, né? Bastante simples. Uma vez que a gente sabe que a constante iônica da água vale 10 a menos 14, né? 1 vezes 10 a menos 14, vou colocar 1 aqui, e que ela é igual à concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-, basta que eu substitua esta concentração nesta equação. Então, a gente vai ficar com apenas uma incógnita, que é o nosso H+. Então, a concentração de H+, ela é dada pelo Kw, que vale 1 vezes 10 a menos 14. O OH- passa dividindo o Kw, né? Ele estava multiplicando H+, passa dividindo H+. Então, eu coloco 1 vezes 10 a menos 5. Portanto, a gente chega à conclusão de que a concentração dos íons H+ é 1 vezes 10 a menos 9, tá? Mol por litro. Aqui a gente tem unidade porque é a concentração. Então, pelo slide anterior, a gente verifica que quando a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-, esta solução deve ser classificada como sendo básica. O terceiro. Segundo exercício. Veja que legal esse exercício. Uma solução de um ácido fraco é preparado de modo que sua concentração seja 0,0025 mol por litro. Calcule a concentração de íons OH-, sabendo que nas condições de preparo, 25 graus Celsius e 1 atm, o ácido encontra-se 20% ionizado. Então perceba que ele sempre passa a temperatura como uma referência para a gente saber que o Kw vai ser esse valor, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é a concentração dos íons H+. E a concentração dos íons H+, ela pode ser encontrada pela concentração do nosso ácido vezes o alfa desse ácido, ou seja, o grau de ionização dele, né? Essa equação aqui ela é bastante importante, ela auxilia nesses cálculos de concentração de H+. Então, a concentração dos nossos íons H+, nesse exercício, será o M, que é a concentração molar, é 0,0025. Então, vai ficar, vou colocar em notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 1, 2, 3. Vezes o nosso alfa, que é 20%. 20% é 0,2, né? E 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Então, se a gente faz essa multiplicação, a gente encontra que a concentração dos íons H+ é 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Agora, para eu descobrir qual é a concentração dos íons OH-, o que a gente pode fazer aqui? Usar o Kw. Então, Kw é a concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-. Kw vale 1 vezes 10 a menos 14.
Antes disso, eu vou isolar o OH-, que é o que a gente está querendo encontrar. Vou fazer isso aqui mais detalhado para vocês. Então, a concentração de OH- vai ser o Kw dividido pela concentração de H+. Kw vale 1 vezes 10 a menos 14, e a concentração de H+ vale 5 vezes 10 a menos 4. 1 dividido por 5 dá 0,2 vezes 10 a menos, 14 menos 4. Esse 14 é negativo, a parte de baixo fica positivo, então fica menos 14 mais 4 fica menos 10. Aí a gente anda com a vírgula para a direita, fica 2 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Então essa é a concentração dos íons OH-. Vamos para o terceiro exercício. Então, nesse terceiro exercício da FUVEST, nós temos alguns líquidos, a concentração de H+ e a concentração de OH-. Ele quer saber qual desses líquidos tem caráter ácido apenas. Então, é só a gente comparar as concentrações dos íons H+ e OH-, né? Então, vamos verificar. O primeiro, do leite, a concentração de íons H+ é igual à concentração de OH-. Então, ele é neutro. Essa solução é neutra. Eu vou colocar um N aqui na frente. A água do mar, a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. Lembrando que, como a gente está com potências negativas, menos 8 é menor que menos 6. Então, se a concentração de H+ é menor, básico. Aqui na Coca-Cola, a concentração de H+ é maior que a OH-, então é ácido. O mesmo ocorre no café, que é ácido. Na lágrima é igual, então é neutro. E na água sanitária, a concentração de H+ é muito menor do que a concentração de OH-, então é básico. Então, de todos os líquidos, aqueles que têm caráter ácido são a Coca-Cola e o café. Então, letra C de café e C de Coca-Cola. E o pH, né? Da onde surge o tal do pH? Vocês podem ter notado, pela explicação que foi dada agora, que é meio chato ficar trabalhando com potências de base 10. Em algumas situações, principalmente em situações de trabalho, é importante que um químico ele tenha essa informação, se o pH é ácido ou básico, de uma maneira mais rápida. Então, em 1909, um bioquímico dinamarquês chamado Peter Sorensen, ele desenvolveu o que nós conhecemos hoje como escala de pH. O pH, esse P, na verdade, historicamente não se sabe o significado dele, mas foi traduzido como sendo potencial hidrogeniônico, famoso pH. E o que é o pH? E para que serve? Bom, para que serve? Eu já dei uma pequena explicação. Ele serve para simplificar os cálculos de concentração de hidrogênio. Ele facilita a nossa percepção quando a gente diz que uma solução, por exemplo, tem pH 5, rapidamente você sabe que ele é ácido. Se você fala que a solução tem pH 7, rapidamente você sabe que ela é neutra. Se fala que tem pH 12, rapidamente a gente sabe que ela tem um, um pH alcalino, né? Então vamos verificar como que isso ocorre. Por definição, o pH ele é calculado pelo menos log da concentração de H+. Então é só aplicar o antilog, né, o cologaritmo, ou o menos log, na concentração dos íons hidrogênios. Então vamos supor que nós tenhamos uma solução de concentração hidrogeniônica 1 vezes 10 a menos 5. Se nós aplicarmos o menos log neste valor de 1 vezes 10 a menos 5, o 1, né, o log de 1
Se eu colocasse aqui 1 vezes 10 a menos 5, o log de 1 vai ser 0, menos o log de 10 a menos 5, né? Então, a gente tem aqui propriedades do logaritmo. Então, nós vamos aplicar essas propriedades aqui. Quando a gente tem o log da concentração não, o log de uma potência de base 10, como que a gente faz para calcular este valor? Bastante simples. O menos 5, ele é jogado na frente do logaritmo, tá? Ele é jogado na frente do logaritmo. Então fica menos 5 vezes log de 10. E o log de 10, a gente sabe que é 1. Então fica 5, né? Porque esse menos 5 com um sinal negativo na frente dele fica positivo. Como o log de 10 vale 1, então multiplica 5 por 1, então pH é 5. Então toda vez que a gente tem uma concentração hidrogeniônica 1 vezes 10 elevado a uma potência negativa, o pH ele é a própria potência com o sinal positivo, tá? Então isso facilita bastante a nossa compreensão e também os cálculos para determinar a concentração dos íons e determinar se uma solução ela é ácida, básica ou neutra. Vejamos mais alguns exemplos. Então, se eu tenho uma concentração hidrogeniônica 1 vezes 10 a menos 4, o pH é 4. Se a concentração hidrogeniônica é 1 vezes 10 a menos 3, o pH é 3. Se for 10 a menos 2, o pH é 2. Se for 10 a menos 1, o pH é 1. Você não precisa nem calcular de fato. É só você pegar a potência, considerar ele um número positivo, tá certo? E se a concentração for 1 vezes 10 a menos 1, ou seja, 1 mol por litro? Então o pH vale 0. Então o pH ele aceita o número 0 como seu valor mínimo, tá certo? Agora, o que acontece se nós tivermos um número diferente de 1 na frente do 10, da potência, né? Como que a gente faz para calcular o pH neste caso? Neste caso, a gente vai ter que calcular o log de 2. Então, o pH, neste caso, vai ficar menos log de 2 vezes 10 a menos 5. A gente vai aplicar uma propriedade do logaritmo aqui, que é o seguinte. Quando nós temos um produto, né, um log de um produto, é como se fosse o log da soma deles. Então, vai ficar menos log de 2 mais log de 10 a menos 5. Log de 2, nós não sabemos ainda. O log de 10 a menos 5, a gente já sabe que vale menos 5, porque essa potência, ela passa aqui na frente, então fica menos 5. Log de 10 é 1, então fica menos 5 mesmo. E tem um log de 2, a gente tem que descontar esse log de 2 desse menos 5. O log de 2, ou você calcula pela calculadora, ou você vai ter que ter esse dado fornecido pelo exercício. O log de 2 é 0,3. Então, esse menos aqui de fora, ele multiplica o log de 2, que passa a ficar negativo, e multiplica o menos 5, que passa a ficar positivo. Então, fica menos 0,3 mais 5. Então, o pH é 4,7. Tá certo? Então, toda vez que nós temos uma concentração hidrogeniônica, um número vezes 10 elevado a uma potência negativa, o pH sempre vai ser menor do que esse número aqui, ó. Por quê? Porque vai ser esse número menos o logaritmo deste número que está à frente, tá certo? Então, neste caso, nosso pH deu 4,7. E o pOH? Existe também potencial hidroxiliônico. Existe o pH, existe o pOH.
E a definição de pOH é a mesma que o pH, né? É o menos log da concentração de OH-. Então, se eu tenho uma concentração de OH-, né, hidroxila, 3 vezes 10 a menos 4, e eu quero calcular o pOH, então basta a gente jogar o menos log na frente desse número e aplicar as propriedades do logaritmo. Então, nós vamos ter que menos log de 3 mais log de 10 a menos 4. Esse menos 4 ele cai aqui na frente e fica 4. Então, a gente fica com menos log de 3 menos 4. Log de 3 a gente não sabe até agora. Vale 0,47. Esse valor ele é fornecido no exercício. Então, fica menos 0,47 mais 4. Então, o pOH fica 3,53. Então, lembrando, esse valor do log de 3, ele é fornecido pelo exercício. Ou você pode usar a calculadora, um dos dois, né? Você não vai precisar encontrar esse log na mão, no braço, tá certo? E qual que é a relação entre o pH e o pOH? Então, vamos lá. O Kw é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se a gente joga o log em todos os componentes dessa equação, ou seja, eu aplico o log do lado esquerdo e aplicamos o log do lado direito, nós temos o menos log de Kw igual ao menos log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-, certo? Então, a gente fica com menos log de Kw igual a menos log da concentração de H+, mais o log da concentração de OH-. Então, a gente fica com menos log de Kw igual menos log de H+, mais menos log de OH-. Então, a gente fica, no final das contas, né? O Kw ele vale 10 a menos 14. Se a gente joga o menos log neste número, o 14 ele é jogado aqui na frente. Como tem o menos, ele fica positivo. Menos log da concentração de H+, a gente sabe que é o pH. Menos log da concentração de OH-, a gente sabe que é o pOH. Então, a soma do pH de uma solução mais o seu pOH vale 14. Então, se você sabe o valor do pH de uma solução, basta você tirar esse valor de 14 que você vai ter o pOH e vice-versa. Então, se o pH de uma solução, por exemplo, é 5, o pOH é a diferença para chegar no 14. Vai ser 9, certo? O contrário também vale. Se o pOH for 6, para chegar no 14, o pH vai ser 8. Então, a gente consegue trabalhar com essas noções de solução ácida, básica e neutra muito mais facilmente com o uso do pH ou do pOH do que usando as concentrações e potências de base 10. Lembrando que o pH ele é mais utilizado, né? Não tem necessidade de usar tanto o pH como também o pOH. Apenas o pH basta. Então existe a escala de pH. O que é a escala de pH? Né? A escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. Então, 0 é quando a solução é muito ácida. A concentração dos íons H+, é 1 mol por litro. Por outro lado, quando nós temos uma solução 14, a concentração de íons OH- é 1 mol por litro. Né? Então, aqui a concentração de H+, 1 mol por litro. E aqui a concentração de íons OH- vai ser 1 mol por litro. De 0 até 7,
nós dizemos que a solução é ácida. Então, dentro dessa faixa de intervalo aqui, ó, a solução é ácida. De 7 até 14, a solução é básica. E exatamente no ponto 7, nós dizemos que a solução ela é neutra. Quanto mais próximo do zero, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais alcalino ou básico. Então, o pH ele vai de 0 até 14.